Nesse vídeo aqui eu vou te falar 7 coisas que acontecem na vida de uma pessoa que recebeu o Espírito Santo, e presta atenção que a 7ª coisa é uma das coisas que é mais negligenciada entre os cristãos e é a maior marca de uma pessoa que foi transformada pelo Evangelho, mas muita gente se esquece, então fica nesse vídeo aí, não sai não e bora lá. A primeira coisa é a paz profunda no coração. Um coração angustiado, conturbado, é um sinal de um coração que ainda não alcançou a paz que excede a todo entendimento e vem pelo Espírito Santo de Deus. Aquela paz de saber que você não está sozinho nos momentos difíceis da sua vida e aquela paz também de saber que os seus pecados foram perdoados por Cristo Jesus e que nenhuma acusação de Satanás, que nenhuma seta lançada pelo diabo vai ser capaz de condenar a sua vida, porque Cristo já te libertou do império das trevas e hoje você tem paz com Deus, você consegue repousar em paz, porque você sabe que todos os pecados foram perdoados por Cristo e que o amanhã pertence somente a Jesus. Então, quando você é cheio do Espírito Santo, quando o Espírito Santo transformou o seu coração, você consegue entender isso. As pessoas não conseguem entender como que um cristão regenerado em um mundo, em meio a tantas dificuldades, em tantas incertezas, em tanto caos, a gente consegue ainda ter paz, como naquela passagem aonde Cristo consegue repousar em meio à tempestade. Isso daí é resultado de um coração regenerado que nasceu de novo e o mundo não consegue entender isso. A segunda coisa é a alegria verdadeira. Não é apenas uma emoção passageira, mas é uma alegria verdadeira que vem desse Espírito que regenerou a gente. Nós não somos um povo triste, um povo que olha para as situações ao nosso redor e a gente fica triste com isso. A gente se alegra em saber que tem um Deus assentado em um trono que cuida de todas as coisas. A gente se entristece pelo pecado, pela injustiça, por todas essas coisas más que acontecem fora e dentro da gente. Mas a gente, em paralelo a isso, se alegra em saber que Cristo está governando sobre todas as coisas e que nada foge do controle das suas mãos. Então essa alegria verdadeira é um fruto também do Espírito Santo e é um sinal que Cristo regenerou a sua vida. A terceira coisa é a convicção de fé. A Bíblia diz que o Espírito Santo confirma em você que você é de fato um filho de Deus, que o cristão sim, ele passa por crises de fé, a gente às vezes duvida, às vezes a gente balança um pouquinho, mas isso passa. Quem nasceu de novo, quem foi regenerado, quem teve o seu coração transformado, tem convicção, sabe, tem certeza da sua salvação. Ele não passa a vida inteira em dúvida se ele é salvo ou não e vai saber isso só quando ele morrer. Ele sabe, ele tem convicção, o Espírito Santo testificou no espírito dele que ele é filho de Deus, que ele foi regenerado, que ele foi salvo, que ele agora é uma nova criatura. E quem passa por isso, quem experimenta isso, é porque nasceu de novo, é porque o Espírito Santo agora habita nele. A quarta coisa, e talvez uma das mais importantes, é que agora ele tem o seu coração, a sua vida, a sua mentalidade transformada. Não tem como dizer que você é uma pessoa que agora carrega o Espírito Santo se você não teve a sua vida transformada. É incompatível com a natureza desse Espírito, porque ele é santo, ele não habita no meio de pecado. Então, quando ele chega e transforma um coração caído de pedra, um coração de carne, uma pessoa caída, em uma nova criatura. Então, se você ainda não teve a sua vida transformada por Cristo, peça perdão a ele, se arrependa dos seus pecados e rogue para que o Espírito Santo transforme e encha a sua vida. Peça também os frutos do Espírito Santo, porque às vezes a gente só pensa nos dons, na parte do carisma, nas partes boas, legais, aquele negócio, mas a gente esquece dos frutos do Espírito Santo, que isso que vai testificar, que vai dizer se você teve uma vida transformada ou não. Você pode ser um grande profeta, um grande pregador, um grande curandeiro, mas mesmo assim morrer e ir para o inferno. Mas se você tem os frutos do Espírito Santo na sua vida, aí sim testifica que você nasceu de novo, que você é uma nova criatura, e então você é um filho de Deus que vai herdar com ele todas as coisas. A quinta coisa é a força para vencer o pecado. Antes da conversão, você era escravo do pecado, escravo dos seus desejos. Você não fazia aquilo que você queria. Você era dominado por Satanás e pela sua própria carne. Depois da conversão, você então recebe poder e autoridade para resistir ao diabo
e fugir do pecado. Antes, você não conseguia fugir do pecado, você cedia às tentações da carne. Hoje, Deus te deu poder e autoridade pelo Espírito Santo para rejeitar tudo isso, para fugir do pecado. Então, essa santidade que Cristo te convida para viver, Ele não apenas te convida para viver e você que se vira. Ele te dá meios, Ele te capacita para viver em santidade. Ele te reveste com a força do Espírito Santo para que você possa resistir às tentações do inimigo que vem, hora ou outra na sua vida, ou todos os dias, né? Ele te dá poder e autoridade para vencer tudo isso. Então, a marca que uma pessoa tem o Espírito Santo e foi transformada pelo Espírito Santo é isso. Hoje, ela tem poder e autoridade para dizer não para o pecado, para resistir ao pecado. Se o pecado vem e você cede todas as vezes que ele vem, é porque você não foi transformado por Cristo ainda. Rogue ao Espírito Santo para que ele mude o seu coração. E saiba que isso é uma luta constante que vai durar até o dia que Cristo voltar. Mas é uma luta que o cristão verdadeiro enfrenta ela todos os dias e ele não apenas cede ao pecado como o mundo faz. A sexta coisa é a sensibilidade à voz de Deus. Já dizia João Calvino que quem não lê Bíblia confunde heresia com voz de Deus, né? Esse monte de igreja errada que a gente vê por aí afora, esse monte de falsos profetas que vem por aí afora e falam em nome de Deus, mas não são de Deus, é fruto de um povo que não foi convertido, que não consegue discernir a voz de Deus, que não consegue escutar a voz de Deus por meio da palavra dele e dar ouvidos a esse monte de falso profeta que a gente vê por aí. Inunda essas falsas igrejas de gente e vai todo mundo atrás de qualquer vento de doutrina, mas não é assim. Uma pessoa que nasceu de novo, que foi regenerada, que agora tem o Espírito Santo em sua vida, faz. A pessoa que agora tem o Espírito Santo, ela consegue discernir o que é voz de Deus, o que não é a voz de Deus, o que é de Deus, o que é do diabo. Ela não é um menino na fé que vai atrás de qualquer vento de doutrina. Ela lê a palavra de Deus e consegue compreender aquilo que é ortodoxo a fé cristã e aquilo que é heresia. Ela consegue discernir as coisas. Então isso é uma marca da pessoa que nasceu de novo. Ela não vai atrás de qualquer vento de doutrina. Ela consegue compreender aquilo que é e aquilo que não é de Deus. Quem nasceu de novo, quem tem o Espírito Santo, consegue entender o que é de Deus, o que não é de Deus e foge desses falsos profetas que não compartilham a voz de Deus. E a sétima coisa é o desejo de compartilhar do Evangelho. Entenda, toda a mensagem do Evangelho, tudo que Cristo faz na sua vida, tudo que Cristo despede de bênção sobre a sua vida tem uma única finalidade: você compartilhar o Evangelho. É isso. Cristo te enche do Espírito Santo para que você, cheio do Espírito Santo, vá e compartilhe para as pessoas deste mesmo Espírito, como foi em Atos 2. Cristo encheu a igreja para que a igreja então possa compartilhar desse mesmo evangelho a todo mundo daquela época. Não existe um evangelho onde você ora, você se enche do Espírito Santo, Cristo te transforma, Cristo muda a sua vida para você ficar sentadinho e pronto, acabou, que se exploda o mundo. Não existe um evangelho desse jeito. O evangelho que te transforma também te capacita para que você ajude a transformar o mundo a partir da mensagem do evangelho. Eu vou dar um exemplo um pouquinho esquisito, mas você vai entender. O que a gente é? Nós somos mendigos que encontramos o pão. E agora a gente vai falar para outros mendigos aonde que a gente encontrou o pão. É isso que a gente é. Não somos ninguém. Recebemos o pão de graça. E agora vamos falar para outras pessoas que não são ninguém igual a gente. Aonde que a gente encontrou o pão também. É isso que a gente é. Então, esses são 7 sinais de uma pessoa que recebeu o Espírito Santo. Eu espero que você carregue os 7 e que Deus me capacite, te capacite para que a gente consiga iluminar o mundo com este Espírito que a gente também recebeu.